Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, me perdoe o equívoco, é que eu eventualmente vi Vossa Excelência se manifestar que estava encerrada não a ordem do dia, e sim a sessão. E aqui estamos, não apenas eu, o senador Pedro Simon, o senador Jaime Campos, para que nós pudéssemos aproveitar este horário para trazermos as nossas manifestações, mas peço desculpas a Vossa Excelência. Senador Ferraz, se eu falei sessão, foi por um equívoco, e peço até a taquigrafia, se isso foi feito, que corrija. Mas é lógico que eu quis me referir à ordem do dia, porque estava abri e fechei, porque houve esse acordo de liderança. Agradeço a deferência, a elegância e a delicadeza de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores brasileiros, senhoras e senhores senadores, o Ministério das Relações Exteriores, sob a liderança do chanceler Luiz Alberto Figueiredo, está desenvolvendo um esforço extraordinário, conceituado como diálogos sobre política externa, e eu diria que sobre política externa e sobre política comercial, porque política externa e comercial são conexões absolutamente automáticas que precisam estar sempre muito juntas. Nada mais do que um plano estratégico para a política externa e comercial do nosso país. Um esforço coletivo que reúne os diplomatas e os quadros do Itamaraty. Nós temos participado desse esforço e desses debates através da Comissão de Relações Exteriores, assim como entidades da sociedade civil, a academia, enfim, um esforço coletivo e democrático para a construção de uma política externa adequada aos desafios do nosso país, desse tempo em que estamos vivendo. Uma iniciativa, senhor presidente, a meu juízo, mais que oportuna e bem-vinda, que merece, sem dúvida, o nosso apoio, e por isso estamos participando ativamente desse esforço liderado pelo chanceler Figueiredo. Afinal, senhor presidente, política externa deixou há muito tempo de ser assunto exclusivo de estados, diplomatas ou mesmo especialistas. No mundo cada vez mais integrado, plano, globalizado, a dinâmica das relações internacionais é hoje interesse direto do universo político, do universo empresarial, acadêmico e mesmo de cada vez mais uma parte muito grande dos cidadãos, que viajam mais e têm um intercâmbio mais direto com outros países, seja para estudar, trabalhar ou para qualquer atividade das relações humanas. O Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sempre contou ao longo da sua história com o Itamaraty para a construção de suas pontes com o mundo. Ao tempo do Barão do Rio Branco, foram consolidadas as nossas fronteiras nacionais. Vitória diplomática que nos legou quase 1,5 séculos de paz. Durante momentos cruciais do século XX, especialmente na Segunda Grande Guerra, uma vez mais nossa chancelaria, sob a coordenação do chanceler Oswaldo Aranha, influiu de maneira determinante para que o Brasil fizesse as alianças mais corretas naquele período da nossa história. Ao longo da Guerra Fria, mesmo durante o regime militar, o Ministério das Relações Exteriores conseguiu preservar, sobretudo quando o chanceler Azeredo da Silveira era o coordenador do Ministério das Relações Exteriores. Conseguiu manter um espaço de altivez institucional e intelectual. Sem isso, não teria sido possível retomar, com o chamado pragmatismo responsável, linhas importantes da política externa independente concebida posteriormente por Afonso Arinos durante
o breve governo de Jânio Quadros e consolidado por Santiago Dantas de Araújo Castro na conturbada gestão do ex-presidente João Goulart, que já foi aqui homenageado por esse parlamento e hoje mesmo pelas manifestações do senador Roberto Requião e do senador Pedro Simon. Nas últimas décadas, foram muitas, e em conjunturas diferentes, que a competência do Itamaraty resultou em contribuições efetivas para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Exemplo importante é o trabalho da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos da América, que está na base, senhor presidente, do investimento que resultou na construção da Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, um marco muito importante na instalação do processo industrial brasileiro, quando nós revisitamos esse histórico de acertos do Itamaraty, da nossa política externa e dos nossos profissionais, do Ministério das Relações Exteriores, da Casa do Rio Branco. Outro foi o acordo nuclear com a Alemanha no governo Geisel, que sinalizou a autonomia do Brasil em temática especialmente sensível hoje. Imaginem as senhoras e os senhores naquele período da Guerra Fria. Podemos também citar de maneira enfática, a revolução feita pelo embaixador Flecha de Lima à frente do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, quando o Brasil saiu mundo afora a abrir mercados para seus produtos e serviços, alargando as oportunidades da nossa economia. Ou ainda a articulação público-privada que viabilizou, graças à nossa parceria com o Japão nos anos 60 e nos anos 70, projetos importantes. E eu aqui trago como referência o exemplo do Porto e da Siderúrgica de Tubarão, em meu estado, no estado do Espírito Santo, que abriu aquele momento não apenas para o nosso estado, mas para o nosso país, uma nova referência nas relações e na produção da siderurgia e no campo da logística e da infraestrutura, naquela época coordenados pelo engenheiro Eliezer Batista, que coordenou toda a implantação do projeto siderúrgico, logístico, do Vale do Rio Doce, e possibilitou que nós hoje pudéssemos ter no Espírito Santo um dos mais efetivos e eficientes sistemas de logística, que representa, no caso do minério de ferro, 1/3 de tudo aquilo que nós exportamos em nosso país. Minério que é produzido no irmão vizinho de Minas Gerais, mas que é exportado pelos portos do Espírito Santo. Enfim, os esforços, o talento e o protagonismo da Casa do Rio Branco estiveram por trás, atuando de maneira efetiva em todos esses marcos importantes da nossa história recente. Vale ressaltar que essa atuação bem-sucedida assentava-se em sólido patrimônio de reflexão e planejamento diplomático, possivelmente construídos em diálogos como o que agora o Itamaraty abre as suas portas para conversar com a sociedade civil acerca dos novos objetivos